menopausa é uma fase delicada de transformação na vida da mulher, a gente sabe disso. É uma etapa marcada pelo fim do ciclo ovulatório. Em geral, a menopausa começa por volta dos 50 anos. O início da menopausa só pode ser considerado após 1 ano do último fluxo menstrual, uma vez que durante esse intervalo a mulher ainda pode ocasionalmente menstruar. Esse período de transição que antecede a menopausa é chamado de climatério. É uma fase delicada que traz uma série de mudanças físicas e psicológicas. Mas os médicos garantem bons hábitos de vida, como seguir uma dieta saudável e praticar atividade física regularmente, podem atenuar os sintomas da menopausa em até 80%. É isso que vamos acompanhar agora no Revista da Cidade. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo a doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra. Muito bem-vinda ao nosso programa. Olha, mais uma vez. É ótimo a gente falar disso, porque quando a gente fala em menopausa, a mulher já fala, nossa, porque minha vida vai mudar, as coisas não vão ser mais como antes. E muito pelo contrário, né? Acho que a gente pode desmistificar tudo isso. Para começar, você aí de casa sabe o que é propriamente menopausa? Eu acho interessante a gente fazer uma definição, trazer uma definição básica do conceito, né, do que é menopausa. É importante você em casa saber que a mulher entra na menopausa quando acaba o ciclo ovulatório. Então ela tem reserva de óvulo. A mulher já nasce com a quantidade de óvulos nos ovários que ela vai passar o resto da vida até chegar na menopausa. Então, a menarca é uma data onde a mulher começa a menstruar. Então, é a primeira menstruação, chama-se menarca. A última menstruação chama-se menopausa. Só que dos 40 anos até o final da vida, compreende um período chamado climatério. Então, na verdade, menopausa é uma data. Então, nós vamos identificar quando ela parou de menstruar pela última vez que ela menstruou. Mas nós vamos considerar menopausa quando tem 1 ano que ela já não menstrua mais. Então se nesse período você acaba menstruando uma vez ou outra, nesse período de 1 ano, não é considerado menopausa, entra na questão do climatério. Sim, ela está no climatério. E o que é o climatério, Marise? O climatério é a fase que compreende após os 40 anos e a mulher tem oscilações hormonais. Então, são aquelas mulheres que podem ter uma TPM exacerbada, não tinham antes, e passam a ter depois dos 40 anos. Entendi. Ou uma irregularidade menstrual. A mulher menstruava 7 dias com fluxo normal, fluxo pequeno, e de repente ela passa a sangrar mais em pouco espaço de tempo e ter às vezes escape, que é o sangramento fora do ciclo menstrual. Entendi. Isso também é um indício. Sim. Tá. E a partir de que idade exata? E eu sei que depende muito de cada mulher, dos hábitos alimentares, enfim, né? Cada um tem a sua vida, mas a partir de que idade é considerado normal a mulher entrar em menopausa? Após os 45 anos, a mulher pode entrar na menopausa. Antes disso, é considerado uma menopausa precoce. Quanto mais precoce, pior para o organismo da mulher, porque ela está protegida pelos hormônios no decorrer da vida. Então, quanto mais cedo ela fica na menopausa, maiores são os efeitos sobre os ossos, sobre a pele, sobre o cabelo, sobre a textura vaginal, a atividade sexual, a libido, que é o desejo sexual. Tudo isso é regido pelos hormônios e a mulher pode ter um efeito sobre isso. Assim, não generalizando, mas existem casos, porque a gente ouve falar, a mulher perde a libido, né, depois que entra na menopausa. Isso é verdade ou é mito? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas isso depende muito do traquejo, do jeito que a mulher lida com a sua sexualidade. E se ela tem reserva hormonal,
menstrual, ela não vai ter tanta perda da libido. Ela vai ter uma reserva de hormônio. E é interessante porque nós armazenamos no decorrer da vida o hormônio, o estrogênio, no tecido adiposo, que é o tecido gorduroso. E ao longo da vida nós vamos armazenando. Por isso que é comum as mulheres aumentarem de peso na época do climatério, chegando na data da menopausa. E esse aumento é muito significativo? Para algumas mulheres e aí entra o hábito alimentar e o exercício físico, a atividade física. Mas vale ressaltar, Marise, uma coisa muito interessante, porque as mulheres pensam que quanto mais cedo elas menstruam, mais cedo elas param de menstruar. Isso não é verdade. Na verdade, é o oposto. Quanto mais cedo menstrua, mais tarde para de menstruar, porque ela tem mais reserva ovulatória. E quanto mais tarde menstrua, o organismo é muito inteligente, a natureza é muito sábia, porque ela menstrua um pouco mais tarde, porque ela tem menos reserva ovulatória. E aí, então, ela termina mais cedo. Então, ela deixa para menstruar mais tarde, para ter um período fértil mais intenso, porque ela vai parar de menstruar mais cedo. O corpo sabe o que faz, é né? Muito que bonita inteligência, é divino, né? É impressionante, eu acho incrível. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, porque eu sei que em cada mulher, de alguma forma, enfim, mas existe uma forma da gente falar de um jeito mais generalizado, né, de todos os sintomas. Tem mulher que altera completamente o humor, tem mulher que aí você falou, né, que acaba engordando bastante, assim. Vamos conversar um pouco sobre isso, que eu acho interessante, para a pessoa não se assustar, né, do calor excessivo, enfim, tem inúmeros, né? Tem inúmeros, e a queixa mais frequente realmente é o calor. São os fogachos que pegam a região do tórax até a face. Daqui para cima? Daqui para cima. E a gente costuma dizer que é um efeito vasomotor, que é a dilatação dos vasos. Então, ela tem o fogacho, porque ela tem uma dilatação dos vasos nessa região do corpo e ela fica até ruborizada, sua e fica até com vergonha. Não é para ter vergonha, isso é fisiológico, é do teu organismo respondendo ao sistema orgânico. Isso independe da temperatura ambiente, ela vai ter isso. Então, são aquelas mulheres que descobrem à noite, né, porque elas têm esse calor noturno, e aí fica às vezes até resfriada. Por conta disso, ela acaba não dormindo bem. A insônia é um outro sintoma que a mulher tem, e por ela não dormir bem, ela fica com uma irritabilidade exacerbada e acaba tendo esses contratempos até familiares. Porque muitos maridos, muitos companheiros acabam não entendendo. Por isso é interessante acompanhar com o ginecologista, acompanhar com um médico de família, para que possa orientar não só a mulher, mas o casal. Sempre orientar. Um ajudando o outro. Na hora da gente se ligar no que está comendo, no que está ingerindo, porque isso é imprescindível mesmo, né? É bom a gente bater em cima disso. A gente falou do peixe, que é de uma forma generalizada, não precisa cortar a carne completamente. Aqui, né, o azeite também. As gorduras saudáveis, as frutas, antioxidantes, as frutas são também muito vitamina boas. C, né, os antioxidantes que também ajudam a evitar o envelhecimento, né? Que a mulher é um período em que existe aquela a diminuição do ciclo, né? Então, aquela fase natural que todas as mulheres passam, né? Que não precisam se sentir velhas, que hoje as mulheres são cada vez mais jovens, né? A gente fica mais bonita, eu acho. Tem que falar assim. A castanha do Pará, que é uma delícia. Rico em selênio, né? Consumir até 2 ao dia. À medida, né? Pode pôr na salada, misturar no iogurte, fica uma delícia. Tem alguns alimentos específicos para essa fase, né? Que a gente chama que são alimentos que são ricos em fitoestrógenos. São estrógenos, são substâncias que contêm nesses alimentos naturais, que são similares ao hormônio da mulher. Quais são? Por exemplo, o inhame é bem bacana, a soja, os grãos de forma geral, os alimentos integrais, tem algumas verduras que também têm o fitoestrógeno.
Esse consumo pode ser introduzido diariamente na sua alimentação, né? O inhame na sopa, ele cozido na forma de purê, fica bem legal. Aí usa a criatividade. Usar a criatividade, a soja, ela tem várias formas de consumir a soja, a soja desidratada. Só realmente não exagerar no sal, né? Porque alguns alimentos acabam contendo muito sal. E o cálcio, né? O cálcio também nessa fase é muito importante. Precisa ter o cálcio. E tudo que a gente falou aqui na medida certa, né? O que seria essa medida certa? Então, distribuir durante o dia, né? Não ficar muito tempo em jejum. Então, fracionamento, porções de cálcio ao longo do dia, no café da manhã, antes de dormir. Só realmente não misturar fontes de cálcio, leite, iogurte, junto com as principais refeições, almoço e jantar. Tá, o que acontece se mistura? Acaba tendo uma diminuição do ferro, né? Da absorção do ferro. Não sabia disso. Diminui a absorção do ferro. Apesar que alguns vegetais verdes escuros, principalmente, também contêm cálcio. Mas nesse caso, acaba não interferindo. Doutora Patrícia, quando as pacientes vão até você, eu acredito que a maioria até fique impressionada com essa questão da alimentação, né? Que acha que, não, só preciso fazer a reposição hormonal e vou viver a vida. E muito pelo contrário, na hora que você vai passar as instruções, parece que um leque se abre, né? De probabilidades para diminuir os sintomas e para a mulher ter mais qualidade de vida, né? Principalmente quando a mulher chega com as questões de aumento de peso, eu sempre oriento associar a avaliação da nutricionista, que é imprescindível, sempre em caminho, tanto as gestantes, né, quanto as climatéricas, e também exercício físico. Aí você pergunta, mas tenho que entrar na academia, eu não tenho tempo, ou então a academia é muito cara. Aí eu oriento uma coisa interessante, pula corda. Pula corda dentro de casa, porque é um exercício aeróbico que queima caloria. É um gasto calórico imenso. Se você pular corda 10, 15 minutos de manhã, 10, 15 minutos à noite, pelo menos 3 vezes por semana, isso vai queimar um consumo de caloria. Associado ao alimento adequado, isto é, você adequar a tua alimentação de acordo com as tuas necessidades, sob orientação de uma profissional, isso é importantíssimo. Isso já ajuda no tratamento a você não ter que repor hormônio constantemente ou um hormônio que seja mais forte para o teu organismo. Então, o que a gente está falando aqui em relação à atividade física é que você não precisa, vou ter que ir na academia todos os dias. Claro, se você quisesse, né, fazer isso, seria incrível, seria perfeito, mas tem pessoas que não gostam mesmo, ou não tem tempo, como você mesmo falou. Ou até na crise que nós estamos, não querem pagar a academia. A primeira coisa que corta é a academia. Aí acaba desforrando a ansiedade no alimento. E normalmente é o carboidrato que a gente tem na mão. O vazio que está lá, o carboidrato fácil e vazio, né? Que não te alimenta. Exatamente, que não enriquece. E aí acaba você deprimindo, né? Nessa fase a mulher deprime com facilidade, porque eu tô gorda, eu tô infeliz. Então, o exercício físico também traz prazer, porque libera uma substância chamada endorfina. E são muitos os casos das mulheres que entram na menopausa, não sabem muito o que fazer, né, com as suas instruções, enfim, não aplicam e aí de repente se vê numa situação dessa de depressão. Sim. Tem muitos? Tem bastante caso e que acaba achando que não vai envelhecer, acabou. Normalmente, também nesta ocasião ocorre o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, são os filhos indo para a faculdade, saindo de casa, então ela se vê sozinha com o marido e acaba tendo atritos com o marido, e normalmente mulher é uma caixinha de surpresa, né? Lembra de 30 anos atrás, quando a gente começou a namorar. Coisas que nem deveria ser lembrada. E o marido, o homem que tem uma visão retilínea, acaba não entendendo. Isso é um fator. E acaba entrando em crise, né? Olha, ela
corre para o carboidrato. Sim, então e nessa fase, complementando assim, a mulher acaba buscando muitos doces, né, carboidratos, sim, né, porque ela quer dá aquela satisfação, ela quer suprir aquele vazio. O chocolate, ele é um precursor, né, da serotonina, que também traz esse bem-estar, né. Então, assim, tem opções hoje no mercado, opções mais saudáveis, sim, né, claro, chocolate sem açúcar, que pode repor essa vontade do doce, do carboidrato, mas de uma forma mais saudável, né? Olha, para a gente fechar, eu gostaria de uma consideração final sua e da doutora Patrícia Gonçalves também, em relação à alimentação, bem rapidinho, só de alguma coisa que a gente deixou faltar aqui na conversa. Não, acho que a gente ampliou bem, assim, todos os aspectos. Acho que a moderação, né, nessa fase é tudo. O bom senso. Bom senso. Então, tá unindo realmente a atividade física com uma alimentação saudável. Não se achar envelhecida, né? Tentar buscar atividades que deem prazer, isso é importante. Que deem um bem-estar de forma geral. Alimentação, eu adoro comer, mas não precisa deixar de comer. Claro, né? Claro, com certeza. E, doutora Patrícia, uma consideração final? Eu vou exaltar não um alimento, mas um produto natural para atividade sexual, porque normalmente a mulher, ela desencadeia uma secura vaginal. E isso faz com que o atrito na relação sexual acabe tornando desconfortável e ela não queira mais ter relação e tem dor, às vezes até sangramento, infecção urinária de repetição. Então é uma coisa interessante, o óleo de coco. O óleo de coco que a gente usa para cozinhar, o óleo de coco que nós usamos às vezes no cabelo, né? É uma coisa interessante. Eu oriento sempre as pacientes lubrificar o pênis e a entradinha da vagina, porque faz uma capa protetora e não deixa dar o atrito. Com isso, ela vai ter mais prazer e menos dor. Agradeço mais uma vez a doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra, por ter vindo, e a Cristina Almeida Prado, nutricionista. Obrigada pelas informações. Muito obrigada, Maria. Menopausa não é velhice, é um ciclo da vida.